Olá, muito bem-vindos à nossa quarta live, gente. Quanta gratidão, potência, energia que eu tô nesse movimento aqui. A gente tá sendo muito abençoados por receber informações, receber informações quânticas que estão vindo a semana toda através, bem-vindos, meus amores, através da ferramenta que a gente está ancorando aqui, como egrégora, né? Como eu sempre trago, nós não estamos sozinhos, às vezes, ancorando uma energia, né? Então, tem lá o pessoal da comunidade que tá aqui, que também ancora junto, outras pessoas que também estão se inspirando desse plano e de outro plano. Quem tem mais, assim, sensibilidade, se abriu para isso, consegue perceber, né? Algumas pessoas já vieram me dizer, Clary, esse movimento que tá acontecendo lá, das lives, tem seres de outros planos que estão se beneficiando e muito, que conseguem ver, né? Que tem essa percepção de ver. Eu acho muito maravilhoso quando chega essas respostas, porque a gente vai ampliando o nosso grau de consciência, que às vezes o que a gente tá fazendo aqui não é só pro nosso plano, tem seres de outras dimensões que também se beneficiam, que também continuam estudando, que também que precisam também desses puxõezinhos assim, né, que a gente às vezes precisa. Então, muito bem-vindos. Tô muito feliz. Hoje a gente vai receber uma pessoa que pra mim é muito especial. Assim, todo dia eu vou falar isso, né? Mas é a minha egrégora, é a minha equipe aqui que às vezes a gente não se encontra, que a gente fica mais distante, que cada uma tá fazendo aí a sua caminhada, olhando para os seus processos, se disponibilizando, mas eu sinto que é uma equipe, assim, que a gente se une e quando a gente vem fazer um movimento, elas vêm junto também. Então hoje eu vou receber a Carol, que já tá aqui, eu vi que ela já chegou. E antes de eu convidar a Carol, eu quero ancorar aqui que cada dia veio uma palavra de inspiração. Essas palavras de inspiração, elas falam um pouco sobre o tom do que a gente vai conversar aqui e também elas falam sobre o que você também tá recebendo aí, a energia, né? E hoje eu achei muito sincrônico que a gente recebeu a palavra da consciência. Eu saí de um atendimento agora e entrei aqui. E como eu disse, essas lives, elas vão trazer relatos da vida real, onde a gente aplica a consciência, onde a gente aplica a nossa noção de espiritual, a nossa noção quântica, as curas quânticas, né? Nossas lives são sobre cura quântica, nossas lives são sobre esse movimento de percepção, que nós somos mais do que matéria, que existe uma realidade talvez maior do que a gente está percebendo no mundo da matéria. E a gente vai trazer relatos. E aí eu queria já iniciar aqui, antes da Carol chegar, falar sobre algo que achei muito sincrônico, acho que é uma mensagem para nós. Eu saí de um atendimento trazendo esse relato, e aí quando eu venho pra cá fazer minha preparação, eu tiro um oráculo para também trazer inspiração, e vem algo conversando quase que junto, assim. A gente tem no nosso cérebro algumas divisões, e a parte superior do nosso cérebro é a parte que desenvolve a nossa capacidade de consciência. É como se fosse um andar superior da nossa mente racional, que ela olha de cima, assim, ela vê as coisas de forma consciente. Essa parte superior, ela é desenvolvida já na nossa primeira infância. A gente aprende a desenvolver ela. O cérebro inferior, ele é a nossa reação, nosso estado de sobrevivência, nosso estado de guerra, de movimento reativo, que a gente também desenvolve na nossa infância, né? E ele já vem quase que pronto para ser estimulado diante da sociedade que a gente vive, no formato de competição, de reação, de não vou levar isso para casa, não, né? A gente tem esses estímulos, parte inferior do cérebro. Eu vou primeiro contar o que eu falei no atendimento, aí depois eu vou trazer a nossa cartinha. Eu tava contando o quanto é importante e quanto a gente já tem esse potencial na nossa vida desde muito pequeno. A gente tem esse potencial de consciência, de ter esse cérebro superior desenvolvido desde a nossa infância. Vocês sabem que eu tenho as duas crianças aqui em casa, eu tô sempre olhando e aprendendo com eles, né? E aí, esses dias, o meu filho mais velho, adolescente, nessa fase assim de
se compreendendo as suas emoções, né, suas energias. Chegou em casa um pouco aborrecido com a escola, aí a pequenininha de 2 anos foi lá correndo e subiu na cama dele. Ele não gosta que ela suba na cama. E ele meio que empurrou ela, assim, ai, sai, né? Teve uma atitude uma reação, né, bem reativa. E aí logo depois eu vi que ele sentiu, eu fiquei só observando, ele sentiu, se agachou um pouquinho, assim. E ela, eu imaginei que ela ia ter uma reação, né? Bater, brigar, gritar, alguma reação, né? Ser reativa. Aí ela foi do lado dele, viu que ele tava de cabeça baixa, assim, passou a mão nas costas dele e disse desculpa por ter subido na cama. E ainda completou dizendo, a Bela só queria ficar contigo. Bela te ama. Te amo, como ela disse. Te amo. E aí eu olhei, nossa, que coisa incrível. O cérebro da consciência tá ativado. Tá ali desde essa idade, 2 anos. A gente já tem essa capacidade de movimentar a nossa vida através disso. A gente não precisa de tempo, de maturidade. A gente só precisa de espaço para desenvolver e ter, né, acolhimento para isso. Gente, essa história ficou reverberando muito em mim, de trazer esse sacolejo de quantas vezes a gente reage à nossa vida em várias situações. Porque qual seria o natural primitivo dela ali? Reagir, empurrar ele de volta, dizer que ele era alguma coisa, sair chorando, né? No instinto, mas desde os 2 anos, isso não é ela, isso somos nós. Todos nós somos seres humanos e todos nós temos essa capacidade desde muito pequenos, né? Ela foi um exemplo, ela tá fazendo isso com 2 anos, então eu também tenho, desde os meus 2 anos, essa capacidade de ser consciente. E se eu não tô utilizando essa capacidade, pode ser que eu não esteja com o meu cérebro superior ativado. Então essa é o convite pra gente trazer essa energia pro nosso encontro de hoje. Essa é o oráculo que a gente tirou da consciência e a consciência fala exatamente sobre isso. Quando possuímos um alto nível de consciência, deixamos simplesmente de reagir aos acontecimentos da vida e passamos a agir como seres que percebem a si mesmos e são capazes de fazer escolhas. Vamos então iniciar nossa live refletindo se existe algum conflito, alguma situação que você possa estar reagindo. E pode ser que nessa reação você não esteja sendo consciente, não esteja utilizando uma parte muito potente que você tem. Eu trouxe o exemplo de uma criança de 2 anos, então isso significa que ela é especial? Não, que ela é um ser humano, que todos nós temos. Todos nós temos. Que se alguém brigou com a gente no trânsito, a gente não precisa responder. Se alguém fez alguma coisa errada pra gente não precisa reagir. A gente pode ter uma ação consciente, levar isso. Ah, mas isso é submissão, claro, mas isso é passar por cima dos meus princípios. Será? Né? Será mesmo que isso é passar por cima dos princípios ou isso é sair de uma reação primitiva de proteção? Bom dia, gente. Bom dia pra quem tá chegando. Carol, vem, vamos conversar também agora. Dei uma alta, senti de trazer. Ai, me derreto pela Bela. Sim, gente, as crianças têm muito a nos ensinar porque ela e todas as crianças, elas estão no seu estado de maior conexão com o sutil. Então elas recebem esses impulsos. A gente só precisa, como pais, educadores, dar um lugar de acolhimento, né? Dar um lugar que elas tenham suporte. Depois que ela fez isso, eu conversei com ela. Eu falei, filha, tu viu o que aconteceu? E ela me trouxe, sim, subi pama, mano. E aí eu disse, sim, mas tu viu que legal que você fez? Tu gostou do que o mano fez? Te empurrou? Ela, não. Então a gente não empurra as pessoas. Olha que legal, você abraçou ele. Então a gente trazer um ambiente, né? Fazer com a gente isso também. Quando a gente viver algum momento que a gente foi mais consciente e não reativo, que a gente também se acolhe e dizer, parabéns, Clarine, você conseguiu, você não reagiu, você acolheu, você foi consciente, você teve uma ação e não uma reação. Essa ação foi muito legal. A Carol pediu aqui, ó, aceitar.
saudade. Vamos ver se ela tá entrando. Ai, Célia, que bom que você tá aqui por indicação da Carol. Fico muito feliz. Você é muito bem-vinda, tá? Oi, bom dia. Oi! Eu aproveito as lives pra matar a saudade. Sim, sim, vi o pessoal aqui algum pessoal do Plante Amor entrando, já é o único momento que a gente se encontra, né? Um bom dia para todo mundo que está entrando, que está vindo aqui assistir, né? Dedicar esse tempinho aí para elevar sua consciência, né? Ou abrir percepções, novas possibilidades. E é uma honra receber teu convite, como sempre. Muito maravilhoso, a gente tá junto. Muito, muito mesmo. Eu amo. E olha aqui a Kelly também dizendo que adora. A Kelly também te conhece. Coisa boa. Vamos. é, Eu achei muito simbólico, assim, essa carta que veio, muito sincrônico com o que a gente fala, assim, porque, nossa, é isso, né? A gente tá no campo, já veio a informação, é só realmente a- abrir, seguir e ir trazendo mais. Mas acho que antes, para quem não te conhece, te apresentar, falar um pouquinho de ti, que tu Bom, adora. assim, essa parte podia pular. Mas então, né, eu me chamo Caroline Coutinho Duarte, né, eu trabalho com um desenvolvimento pessoal, né, eu vejo que o meu trabalho, ele começou atendendo de várias formas, várias possibilidades e acabou indo para o lado da transição de carreira, de tu encontrar o sentido de vida, daquilo que tu realmente veio fazer, né, aquilo que complementa a sua história, que traz aquela respiração, assim, tô viva, né? Então, é difícil colocar um nome para esse trabalho, né? Mas é um tratamento alquímico, assim, que vai, né, completa, acho que consegue juntar toda a natureza, né? E agrega a natureza humana, então faz uma ligação, assim, né? Da gente conseguir saber viver, né? Hoje até estou indo para esse lado, assim, do saber viver no meio desse movimento planetário, usando os recursos naturais, né? Na realidade, esses recursos naturais, eles já eram usados, né, na época de 1500, que é bem aonde vem, assim, a base do que eu estudo, do que eu acredito, né, que são esses alquimistas mais antigos, e desde lá já é falado, né, e a humanidade foi se perdendo, e aí agora estamos aqui, nós, né, nascendo para ativar de novo, trazer de novo esse conhecimento, né, que não é um conhecimento nosso, é um conhecimento que já está aí no campo, né? A gente tem que estar trazendo e falando várias vezes até colapsar a onda, né, das pessoas e elas começarem a entender. E quando tu trouxe a palavra consciência, assim, eu fazendo minhas anotações antes, como que eu ia fazer uma linha, né? Que eu nunca sigo essa linha, mas acabo botando no papel para tentar, né? E veio muito isso, assim, antes de tudo, fala da consciência do que é o uso dos florais, o uso dos recursos naturais, né? Assim, por que que uns têm mais efeitos, por que que outros não têm tanto, por que que tem gente que não acredita, por que que tem gente que acredita, né? Então, a base de tudo isso é realmente consciência, né? Eu acho que conhecimento, ele faz a mente humana abrir possibilidades para que tu use esse recurso e esse recurso realmente faça efeito na tua vida. Então, eu testei, né, durante todo esse tempo, assim, do meu trabalho, que é de orientações, né, eu coloco, assim, é como se fosse uma bússola para a pessoa, o trabalho que eu uso, que eu faço, né, e eu vejo que eu fui testando, assim, de pessoas que tinham ressonância, pessoas céticas que não acreditavam em nada do que eu falava, assim, vou testar escondido esse floral aqui, vamos ver o que que vai rolar, sabe? Então, assim, trouxe alguns relatos disso, né, que é, assim, de pessoas que nem sabiam que estavam tomando, né, claro que eu sempre peço uma permissão em oração, meditação, para que eu possa fazer isso, né. Então, se eu sinto no meu corpo, que eu já criei essa habilidade de sentir o sim ou não, né, e aí eu vou lá e testo na minha família, né? Às vezes dou para o marido, dou para a mãe, ele que não estão assim aéreos, não sabem nada, e começa a me relatar ali os efeitos dessas alquimias, desses florais. Então, acho que começar aí por esse entendimento, né, de como ele atua no corpo. Foi o que eu pensei, assim, dar um início assim. Tu sabe que isso que tu disse de repetir, né? Na segunda-feira a gente trouxe algo e que tá reverberando até agora. E é bem nesse sentido assim, repete, repete, repete. Continua falando. Mas, e aí, às vezes,
eu questiono, meu ego chama, tá, mas eu já falei disso ontem. É, Repete, indo. E eu acho que o floral também movimenta as coisas assim dentro da gente. Ele vai batendo, sabe? é, exatamente. Até que, tá, acho que agora colapsou aqui e foi. Né? É. Que dá alguns movimentos e libera, né? Então, Isso. acho que tá fazendo aqui, porque eu questionei, mas precisa de 5 lives? A gente não pode fazer uma live? Não, 5 lives, e talvez vai ter que repetir. E Repetir, com certeza. a gente está no movimento de precisar bater em Uhum. algumas concretos que estão dentro da gente. E eu não falo que tá ouvindo, mas para mim também, né? Eu repetindo, eu também tô batendo nos concretos Uhum. aqui. E as repetições que vieram hoje veio com esse nome consciência, mas que vem desse lugar assim de espírito, nós somos energia, aqui é séria. E eu falo e eu fico, mas isso é clichê, Claride, isso aqui a gente fala tantas vezes, mas quantas vezes a gente vai precisar ouvir um clichê? É. É uma... Consciência de quem somos, né? Porque isso não é dado na escola e a repetição da informação é como a gente educa nossos filhos, né? A gente repete, escova o dente, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente, até que uma hora aprende. Então, esse processo, ele está de novo vindo, né? Assim, para que a gente possa ir reforçando, porque ele foi muito cristalizado na humanidade, né? Ele foi muito bloqueado, né? Então, a competição assim que eu falo entre os recursos naturais e assim, o que é os alopáticos, né, não desconsiderando eles, porque eles são também super importantes, né, tem alguns antibióticos que não existissem, a gente estaria morrendo muito cedo, então, assim, tem que ter uma integração, né, dos exames com o tratamento convencional, com natural, né, fazer essa integração, acho que essa é a proposta do futuro. E se a gente não for colocando essas informações repetidamente, a gente não educa as pessoas de novo, né? Não reeduca na realidade, porque não é algo novo, né? Então, acho que essa proposta, ela sim deve ser disseminada, não só nós, que pessoas que estão nos ouvindo comecem também a falar mais, né? Quanto mais gente falando da mesma coisa, melhor, né? Que nem eu falo dos tratamentos, das terapias, né? Quanto mais gente atendendo, quanto mais pessoas levando a informação melhor, até é um dos focos do meu trabalho, né? Assim, um dia eu cheguei assim na minha sala de atendimento e falei assim, agora, a partir de agora eu só atendo águia. Cada pessoa que passar por mim tem no mínimo aí milhares para conscientizar, sabe? Senão nem vem, né? Porque é para levar a informação adiante, né? Então, e é incrível, porque o que vem de gente assim pronta, né, para fazer esse movimento pelo mundo é bem gratificante, assim, de ver que se manifesta, né? Então, estamos precisando, né? Nossa, Saber mais sobre nós. interessante, né? Eu tinha esquecido disso, mas tu tinha me falado isso, eu acho que logo quando. Para quem não sabe, a Carol foi a pessoa que me trouxe o meu mapa, né? Então, ela que fez como ferramenta ali essa abertura da astrologia na minha vida, e aí a vida seguiu. E, né, vários atendimentos que eu fui fazendo. E eu lembro que uma vez, eu acho que eu tava num apego, assim, a ti, sabe? Um apego, assim, de, ai, agora que eu encontrei alguém que me trouxe. Luz. Tu me disse isso, Claride, meu trabalho aqui é pra despertar, pra, pra voar e despertar em outras É. pessoas. E hoje Em frente, né? foi. Não, mas isso é assim, né? E a gente vai se reforçando, tem coisas que é uma troca, né? Eu acho que é como eu botei hoje no. Me veio assim, literalmente a imagem da flor da vida. É a flor da vida, são as tuas partes, e é isso que tu tem que buscar. Então, para quem não entende, né, a simbologia da flor da vida, no meu entendimento, né, são partes nossas que a gente, ó, eu manifestando aí no símbolo. São partes nossas que a gente vai encontrando, né, nessa encarnação, assim, com afinidade, pessoas que têm aquele sentimento que tu não precisa explicar, ela simplesmente sente como tu, né, então ela vai fazendo, assim, uma comunhão para te ajudar a fazer o teu propósito, né, e se vocês todos perceberem na vida de vocês, observem, assim, as pessoas que tiveram muita afinidade, que parece que tu não faz esforço, assim, é uma coisa muito leve, e aquelas pessoas, elas têm o mesmo propósito, a mesma vontade, né? Tem aquela intenção no coração. Então, isso aí são suas partes, né? E a gente vem para cá para reunir essas partes, né? Então, o trabalho alquímico, ele é muito nisso, assim, cada pessoa que se torna, eu falo alquímico porque eu acredito que alquímico é o que transforma, né? Seria a palavra de transformação, assim.
Então, é trazer essas pessoas para que elas possam estar abrindo outras flores da vida, né? Então, trazendo essa nova consciência para a Terra, né? Então, isso é uma coisa que quando a gente descobre isso através de alguém, na realidade, aquela pessoa ela não é maior do que tu ou menor do que tu, ela está ali só para te lembrar, ó, somos isso, né? Então, cada pessoa que eu atendo, eu vejo assim, ó, somos isso, não tem hierarquia, sabe? Então, é uma coisa muito linda de ver, assim, quando a gente tem esse entendimento, né? Claro, tem pessoas que se posicionam diferente, né? Mas eu, ao longo desses 12 anos aí que eu atendo, ou até mais, eu percebi isso, assim, são partes, estamos juntos, e cada vez que um faz o que eu estou fazendo, eu estou aumentando, né, essa força do meu trabalho também, né? Não só do outro, né? E, Carol, tu trouxe uma coisa que eu acho que está acontecendo, eu não tinha conseguido perceber, mas agora que tu falou, eu percebi. O primeiro relato que eu trouxe lá na primeira live foi da situação do meu filho mais velho, que ele teve uma doença diagnosticada, bem novinho, e aí a gente trabalhou juntos a parte da apometria, foi com a apometrista, junto com o médico e medicamento. Foi junto. Junto, funciona. E eu acho que isso tá vindo assim, né? Nenhum lado, nenhum outro. É os dois É. juntos, em mãos dadas. É, E essa é a medicina, né, de verdade, né? Ainda bem que tem vários, né? Eu acompanho, assim, 50, tem mais de 50 médicos integrativos, nutricionista funcional. Então, assim, é isso e a gente tem que, às vezes é um pouco mais caro, né? Porque é novo esse tratamento, né? Então, assim, é algo que vale a pena, porque tu economiza muito em remédios no futuro, sabe? As pessoas não colocam isso na balança, né? Então, aquilo que tu investe hoje vai te trazer lá um lucro lá na frente. Então, tu chega lá no final, tem que pagar super caro por um tratamento, né? De uma doença que pode tratar hoje na alma, às vezes não é nem no corpo, é na alma, né? E, então, só tem benefício, né? E é bem isso que tu fala, assim, o tratamento junto, ele funciona bem. Funciona bem sozinho também, se quiser, mas o junto é o ideal, né? exato. Eu acho que é isso, assim, a gente buscar o ideal, o consciente, né? O que vê, o olhar mesmo de águia. E no segundo encontro também veio isso, assim, a Ronise, ela é homeopata e ela trabalha em parceria com médicos, É. com obstetras. Trabalha junto. Não, meu pai Homeopatia. é uma especialização médica, né? Só que Exatamente. não olham muito. Os médicos iniciais, né, dessa época de 1500 eram homeopatas. Tudo se tratava com homeopatia, óleo essencial. Aí veio a indústria farmacêutica e que ramificou, né? Então, assim, teve um corte nisso, né? Porque tudo era tratado de forma diferenciada antigamente, né? Os médicos eram alquimistas, né? Quem quiser pesquisar, depois posso mandar dicas de nomes que tá lá, né? E eles estudavam de tudo, né? Então, não era um estudo único, setorizado do corpo, né? Por exemplo, o especialista no gastro, que é estômago, o cirurgião de cabeça, de ombro. Então, assim, se cortou a pessoa em vários fragmentos e esqueceram que, olha, às vezes não é na cabeça, tá lá a manifestação do sintoma na cabeça, mas o problema tá no intestino. Então, assim, esse olhar setorizado para o corpo humano, assim, eu acho isso muito ruim, sabe? Porque tem que olhar tudo, né? E não só o corpo, daí entra a parte mental dos pensamentos, entra a parte do espírito, que é isso que a gente está falando de ter consciência, né, do que somos, e cabe a nós, assim, talvez mudar o mundo a gente não consiga, mas cabe a nós trazer para nossa casa, para nossa família, para o nosso corpo, esses experimentos que eu falo, né? Então, assim, se eu tivesse que seguir um santo hoje, eu seguiria o São Tomé, né? Que é aquele assim, ó, vamos ver para crer. E de tanto eu ver para crer, eu creio hoje, sim, que não tem discussão com isso, funciona, sabe? Mas tem que entender. Aí entra a consciência, tem que ter conhecimento para poder a coisa andar, né? Senão fica difícil, né? Sim. Eu não lembro qual é a faculdade, eu só. Eu vi isso, acho que em algum curso do Joel Aleixo, que ele conta que tinha. E a cadeira de astrologia era cadeira É básica. básica. Assim, as cirurgias eram feitas, né, com base no mapa astral. E hoje tem, né, tem ainda alguns pouquíssimos que seguem, assim, que diz o melhor dia para tu te operar,
né? Qual é o movimento ali, qual é o órgão que é suscetível a tu ter várias doenças na encarnação. Tu pode olhar para o mapa assim com essa visão clínica, se quiser, né? Então a astrologia ela também teve um viés assim que meio que deturparam um pouco essa informação, né? Ela ficou muito esotérica e ela não é nada esotérica, ela é uma ciência, né? É a Universidade de Bolonha que tem assim todos os astros, tem, né? É na Espanha. Tem Bolonha, tem acho que umas 4, 5 que tu entra ali e tem ali registrado como que eles faziam. Eles tinham que estudar de tudo, né? Então, assim, era astronomia, era as plantas, né? A botânica, a arquitetura, era tudo. Então, assim, para entender esse universo, para ver o quanto a natureza ela funciona como a gente, né? Tem que ter um pouquinho de noção de cada, né? Como que as coisas acontecem lá fora também é um pouco do que acontece aqui dentro, assim como no universo, né? Como acontece lá fora. Então, tem várias fotos hoje, né, que mostram, assim, uma foto da galáxia e tem ali a foto do olho da pessoa. É igual, não sabe diferenciar o que é, da célula, né, com todo um movimento. Então, assim, tem muitas provas, né, de que a gente é essa integração, assim, que a gente tem essa energia, que a gente é feito do pó de estrelas, né, como dizem. Então, assim, não tem como não reverberar, né, um tratamento natural no nosso corpo. Eu não vejo como não reverberar. Em qualquer pessoa, até nos céticos, que foi quando eu comecei a testar, né, nas pessoas que eram descrentes disso. E, de alguma forma, pega, sabe? Por mais que a pessoa queira fechar os olhos para isso, eu percebo, né? Então, assim, se ela quiser, ela vai ouvir o meu relato e vou dizer, ó, funcionou aqui, 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 né? Mas se ela não quiser, deixa ali que manifestou alguma coisa. Em algum momento, ela vai perceber que aquilo que ela usou ali, que ela fez, deu um start de mudança na vida dela, né? Sim. E outra coisa que vem vindo nessas últimas, e aqui eu quero trazer de novo, é essa questão do questionamento. Né? Olha só o que a gente está dizendo. Tem faculdades que usavam, tem esse conhecimento que pode ajudar nisso, ajudar naquilo, abre a consciência, mas a gente não, às vezes, está segurando e não ter curiosidade, no mínimo. No mínimo. A Carol, deixa eu pesquisar aqui que faculdade é essa, aonde que foi, como é que isso era praticado. E por que a gente não tem essa curiosidade, né? Por que na maioria das escolas não tem esse ensino? Existe uma outra força superior que não quer nos dar esse poder. Então, não está aqui nisso, mas é importante, acho que dar essa balançadinha assim, mas por que não falam disso? Mas por que não é tão disso? Por que numa live assim que está acontecendo aqui e não, sei lá, na escola, em palestras para a rede pública, para o social? Por quê, né? Só trazer esse porquê. Eu acho que essa curiosidade que acho que quando eu comecei a me permitir ser curiosa, acho que é uma permissão que a gente se dá, porque às vezes a gente não se permite, e algumas coisas foram respondidas e acolhidas dentro de mim. Essa curiosidade, ela é muito sagrada. É. E tem coisas que a gente pode não estar nos questionando, assim, de só achar que, não, é porque não é, ponto. Tá, mas não é porque não é, mas se isso faz bem, se tem alguém que tem um resultado positivo com isso, ou todo mundo que usa tem um resultado positivo, tem algum resultado, por que não é? Acho que esse questionamento é muito sagrado nesse lugar de consciência. Senão a gente vai para reação, fica só reativo, respondendo as coisas do mundo. Se a gente quer ir para o lugar de consciência, a gente vai ter que olhar para essa curiosidade, um pouquinho pelo menos. Assim, tem uma curiosidade também, assim, a respeito do que a gente é, né? Por que comigo não funciona? Até aí já pode partir, né, uma mudança, assim, por que eu não consigo sentir esse efeito que todo mundo diz que tem, né? Então, se tu começa a questionar, tu já começa a deixar cair algumas barreiras, né? Então, eu acho, assim, que a minha mente, ela foi muito induzida a ser questionadora, porque eu tive um professor de história na 8ª série, história não é mais série, é ano, né? Estou entregando a minha idade aqui. E ele falava assim, ó, estou te ensinando história, mas questiona esse livro. Era assim, eu lembro até hoje dessa pessoa, assim, questiona isso aqui. Vai lá e procura saber por que está escrito isso. Então, ali, acho que começou um processo de busca muito forte, né, na minha vida, assim, de realmente questionar muita coisa. E não é um questionamento de dúvida, de viver numa dúvida,
e sofrer com isso. É buscar informações, é ter lá 5, 6 possibilidades e ver qual teu coração ressoa, o que faz sentido para ti, o que não faz, e se realmente é só alopatia, tudo bem, segue em frente, sabe? Então, mas no mínimo, coloca lá todas as possibilidades na tua frente. Abre para isso, né? Essa chance de tentar ver outras coisas além do horizonte, né? Outras, são infinitas possibilidades, né? E o floral, ele traz isso, assim, são infinitas possibilidades que a gente tem com as plantas, com os florais, né? Com o processo de várias técnicas também que existem hoje, né? Então, cabe a nós entender um pouco sobre isso, né? Então, quando eu pensei em falar sobre isso, eu acho que a primeira coisa que veio era dizer, assim, que a gente somos energia, né? Eu acho que o mundo precisa entender melhor isso, né? Porque ficou também muito conceituado, assim, de forma muito holística e pouco agregado à ciência, explicar, né? Então, se a gente for ver como funciona uma célula, ela está sempre trocando energia positiva com negativa, o nosso corpo é assim, por isso assim, a gente nunca vai chegar num estado de bem-estar total, porque somos negativos e positivos, somos duais, né? Temos a intuição e a razão, tem, né, o anjinho e o diabinho. Então, como tu vai estar equilibrando isso, né? O floral, ele traz um pouco essa possibilidade, assim, de tu conseguir melhorar dentro do físico, a nível celular, quanto na parte também espiritual, no campo áurico, né? Então, dentro da aura, ele pega nesses dois. No caso dos florais que eu utilizo, né? Então, eu sigo a linha do Joel Aleixo, né? Do Alchemy Lab. Utilizei florais por muito tempo, assim, fui indo do bar, dos golfinhos, experimentei, eu acho que quase todos que existem, esses novos aí, quando eu encontrei o do Joel, parei, daí não sei, eu sei que tem vários novos por aí, e assim, eu fui vendo a diferença de cada um deles, né, assim, tem uns que são mais sutis, tem uns que pegam mais emoção, tem outros que pegam ali é como se desse uma energia, outros pegam muito físico, outros pegam os 3 pontos, que foi aonde eu me encontrei, que é essa alquimia, porque na verdade eu nem considero essa linha do Joel florais, eu considero alquimia mesmo, né? Então ela traz um medicamento, assim, que é preventivo e também trata, mas a célula reconhece na hora, porque tem elementos celulares, né? Então tem minerais, tem flores, tem preparados assim com diversas outras fórmulas assim que fazem com que o corpo físico assimile aquilo na hora que tu toma. Então ele é muito mais do que um floral, né? Então acho que isso torna ele um pouco mais potente, né? Os outros, a gente sempre tem que perceber, assim, quando compra um floral, uma alquimia, ou um fitoterápico também, porque entra nisso, né, a fitoterapia, a diluição deles. Às vezes é muito diluído, e o composto ativo é muito pouco. Então, se tu toma um produto assim, tu não vai ter efeito. Ou se tu vai ter efeito depois de 1 ano tomando ali rigorosamente, sabe? Então, isso se perdeu em alguns tipos de florais, sabe? A diluição é muito grande, talvez pela demanda comercial, né? E aí, né, ficou um pouquinho, assim, difícil de ter esse resultado. Então, tem pessoas que tomam aquele floral, a mim não deu nada, não funciona. E não tem esse conhecimento. Tá, mas e aí, qual foi a diluição? De repente, que produto é esse que tu tomou? Até porque a gente sabe que tem placebo sendo vendido, né? E em tudo, até remédio tem isso, né? Então, sempre tem que ter esse olhar, né? Para, antes de desconsiderar que não funciona, que produto é esse que tu está tomando? Então, ali, essa energia da alquimia do Joel na minha vida, ela fez uma diferença, assim, incrível. E assim, não foi terapia, não foi conhecimento, foi aquele floral ali que eu tomei, né? Então, eu vivi na pele isso. Porque quando eu comecei a escola do Joel, que era, acho que foi uns 12 anos atrás, 12 ou 13, eu me lembro que eu cheguei para aquela escola, não sabia nem o que estava fazendo lá. Tipo assim, uma amiga, não sei se ela está assistindo, eu mandei convite para ela, a Gabi, me chamou assim,
vamos lá fazer esse curso aqui. Eu já tomava os florais dele, tinha uma terapeuta que me conduzia, assim, que associava a psicologia ao floral dele, né? E eu fui, se cair de paraquedas, aí eu comecei a escutar as aulas, e agora eu sei por que eu estou aqui, comecei a entender, porque eu já tinha feito, né, uma formação em apometria quântica, então eu já tinha um conhecimento sobre a parte espiritual, né? Já tinha trabalhado anos antes também sendo espírita por muito tempo. Então a parte espiritual eu já dominava, né? Aí chegou nessa escola, começou a vir a parte do corpo, integrando ao corpo. E quando ele olhou para mim, ele na época, né, era aula com ele, hoje em dia ele tem uma equipe de professores. Ele olhou o mapa e falou assim, ó, só não tá doente porque 25% da tua profissão tem a ver com o que tu tem para fazer, porque senão tu estava lá numa cama, estirada. Eu ouvi aquilo, mas esse cara tá louco, né? Eu não vou mudar minha profissão. Eu trabalhava em um hospital nessa época. Eu disse, não, tá, fui indo. Aí depois teve um outro momento que ele faz, porque ele fazia as aulas sempre puxando, que é o que eu tento trazer hoje para o meu trabalho, para os alunos serem essa potência também, sabe? Para os alunos poderem sentir aquilo que eles estão recebendo, se faz sentido ou não. Ou seja, a gente tinha que tomar as alquimias. Ele preparava, assim, umas panaceias, que a gente chama, dentro desse método, que é abrir, assim, todas as possibilidades de florais e ir pingando conforme o que a pessoa precisa. Então, vira uma bomba atômica aquele floral, né? E aí, no segundo momento, ele falou assim, tu tem que abrir uma casa, trabalhar com isso, começou, aí eu já falei eu matava a aula na escola do Joel, eu me lembro que eu ia assim, não, eu vou pra praia, não vou pra essa aula aí. Eu fugi. Era assim. Até o dia que ele disse, agora chegou a hora de todo mundo tomar a bússola, que era um composto floral, que ele pegava um mapa e ele olhava ali aonde que estava mais trancado, sabe? Onde está assim, isso aqui está encalacrado, né? Vamos jogar aqui, preparar a bússola, que pega o ponto encalacrado e aponta para a possibilidade. É bem como mostra o caminho, né? A bússola serve para isso, né? Para te dar uma orientação, um caminho. Aí ele fez aquele floral, quando eu tomei, pensa assim, né? E eu assim, tá, vou tomar, é um floralzinho, eu já estava acostumada a tomar os outros e não senti muito. Aí veio aquela bomba de informações, começou a dar uma reviravolta na minha vida. Tive várias sensações no corpo, exatamente na região que era para me entregar o meu propósito aos outros, né? Então, assim, o meu abdômen sentiu muito isso, né? Então, assim, tem um pouco desses fatores que eu acho que algumas pessoas podem até não querer o tratamento natural, porque às vezes ele tem que limpar, né? Então, às vezes ele tem que mexer de uma forma que não é tão amorosa, mas é para que tu chegue numa condição melhor, né? Então, esse floral, ele fez esse movimento na minha vida, assim, na outra semana, me lembro, assim, que eu terminei o floral, na outra semana eu já estava querendo fazer reuniões com as minhas amigas, agora vamos abrir um negócio. Nessa época que surgiu a ideia do Plante Amor. Não, vamos abrir, porque daí ele chegou para mim, tu tem que abrir uma casa de asepsia. Aí eu assim, não, calma. Como assim, casa de asepsia? Eu não vou gerenciar nada, eu detesto administração, não vou ser líder de nada, só quero abrir o meu lugarzinho ali, atendo as pessoas, está tudo bem. Né? Aí foi indo, as informações florais foram atuando até me levando e conduzindo a esse caminho. Mas assim, eu tenho que estar disposta, porque eu senti esse floral dele de forma grotesca, porque eu estava resistente. Eu não queria. E aí vem a dor, né? Ou tu vai pelo amor, ou tu vai pela dor. E isso eu vejo em várias, né? Várias, assim, no caminho de várias pessoas. Sabe, Carol, que teve uma... hoje eu atendo com o floral também, né? Do Joel. Aí eu sempre aviso, ó, o floral, ele vai lá no ponto, vai bater na resistência até soltar. E aí, normalmente, as pessoas têm realmente catarse, né? Limpeza, o processo. Então, eu já aviso que pode acontecer. Daí, esses dias, tem uma moça que eu atendo, ela tá tomando a segunda parte, fazendo um protocolo bem completo, assim. A segunda parte, ela disse, cara, eu tô achando muito estranho, tá tudo muito bem, não tô tendo catarse nenhuma. E eu falei, meu Deus, soltou as resistências. O ideal é não ter a catarse, né? Esse é o ideal.
Mas isso traz o quanto nós temos realmente resistência, estamos acostumados a ter resistência. Tipo, não é natural. Não é natural, porque quem tem resistência é o ego. Quando a gente tem resistência, entrar num atendimento, né? Ontem eu fui fazer até a microfisioterapia, que eu tinha dito que eu queria fazer pra ti, né? Fiz ontem antes do nosso atendimento. E eu conversava muito isso com ele, assim, de, nossa, como é sagrado a gente não ter resistências. E a gente só não tem resistência quando a gente se conecta com o fluir da vida. A centelha divina, que é a minha energia, que é o meu eu superior, que vai dizer, faz a fisioterapia, toma o floral. E entender que eu tô ali vivendo aquilo porque eu preciso, porque é importante pra mim, para meu movimento maior. Aí o ego se entrega e aí diminui essas resistências. Diminui. Porque esse movimento assim que eu vivenciei nessa escola de alquimia foi bem isso. Na hora que eu me entreguei, aí começou a fluir, e fluiu de uma forma mágica, assim, porque eu não fiz esforço, né? Começaram a vir possibilidades, pessoas, oportunidades, né? Quando eu decidi, tá, então agora eu vou assumir quem eu sou, se eu vim para isso, eu vou confiar, né? Eu senti no corpo, então tem alguma coisa aí, porque senão eu não ia sentir nada, né? Eu não ia ter sonhos, eu tinha sonhos, assim. Então isso é bem importante para quem usa essas alquimias, para quem usa fitoterapia, é cuidar muito dos sonhos, porque ali mostra muito aquilo que a gente está, às vezes, negando, né, ou não querando ver. Então, aí surgiu, assim, uma possibilidade de eu começar a trabalhar do nada, né, eu lembro também que ele falou assim, ó, te dou 90 dias para pedir demissão e assumir. 90 dias. Aí eu fui, né, porque assim, eu já tinha sofrido com aquela bússola, assim, não, eu vou lá, vou pedir demissão 60 dias. O pessoal do trabalho, assim, ó, louca do trabalho, né? Então, assim, pedi, porque eu acreditei naquilo, eu sabia que estava sendo manifestado em sonhos e as oportunidades, né? Então, eu confiei nesse olhar para fora, né? Então, quando a gente toma algo, observa fora, sabe? Não fica só tentando ter sensações, observa, assim, o que as pessoas te falam, o que acontece na tua casa, o que acontece em sonho, quando está no trânsito, o que aparece lá que teus olhos vão ler, porque tudo isso faz parte de um tratamento natural, né? De um tratamento com floral, com qualquer outro recurso natural, ou até técnicas, né, terapêuticas. Então, nesse momento que a gente assume que a gente tudo conspira a favor. E aí entra esse movimento de fluidez, né? Que também é a proposta do tratamento alquímico, fazer com que a pessoa flua. Então, eu cheguei para atender, começar a atender num lugar, né, que eu fui muito bem recebida pela Lucila Palácio, assim, que era em Porto Alegre, e eu lembro que logo em seguida ela saiu, que ela tinha que se ausentar por algumas coisas dela, e ela assim, eu vou confiar em ti e todas as pessoas que eu atendo, ou seja, ela já tinha um nome muito renomado nessa área que eu estava começando, e eu não fiz esforço, eu não tive que bater de porta em porta para mostrar o meu trabalho, eu simplesmente caí no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, né, então assim, terminou ali aquilo que eu tinha que fazer, então foi leve, né? Então, e se isso acontece comigo, que estava lá rígida, né, descrente, assim, achando que tá, o meu trabalho é esse aqui, ponto, acontece com qualquer pessoa, e se a pessoa for preparada para isso acontecer, acontece muito mais rápido ainda, né, que é o que eu falo para algumas pessoas, assim, se eu resistente conseguir mudar muita coisa na minha vida com isso, imagina tu que está aberta, que já vem com outra consciência, que nasceu num outro momento, né, com mais recursos para entender, então não tem, né, como a gente teimar mais com a vida, né, eu acho que as pessoas teimam muito com a vida, elas querem ficar numa caixinha, que aí entra o entendimento da palavra quântico, né, que é o quantum, porque é uma palavra que vem do latim, né, então ela traz assim, o quanto tu permite, né? Então tem um desenho aqui que eu vou tentar mostrar, que mostra bem, assim, a gente é hoje condicionado a ser um círculo fechado, assim, né? Então tem um círculo fechado, isso aqui estamos nós, né? Assim, naquela caixinha, achando que a vida é só uma coisa. Quando a gente começa a trabalhar com os tratamentos quânticos, ou às vezes até um livro, sabe? Porque tudo pode ser um remédio, né? Eu já passei por momentos da minha vida que o livro fez eu mudar radicalmente, não foi nem um remédio fitoterápico ou alquímico. Então, o quantum é quando a gente abre uma possibilidade. Então, eu saio desse círculo fechado e abro aqui o quanto é possível. Então, esses tratamentos
eles vão tentando fazer isso, sabe? Te tirar daqui, fechado, e fazer abrir o quantum na tua vida, né? Quantificar ela, abrir mais possibilidades. E aí, o que tu vai fazer com isso depende da tua coragem, né? Aí entra coragem, acreditar, né? Ter assim, critérios palpáveis para dizer, é impossível eu negar se todo mundo está me dizendo isso. É que nem aquela pessoa que acha que não fala bem e todo mundo elogia ela falando, todo mundo se sente bem com ela falando. Quantum sai desse círculo fechado e olha aqui a possibilidade de abrir um quantum na tua vida e dar mais um salto quântico na tua história, né? Então, esses florais, essas alquimias, elas trabalham nesse sentido, de dê mais uma possibilidade. Abra um recurso a mais na sua vida. Saia daquele círculo fechado, né? Até dentro do tarô alquímico tem, né, a pedra filosofal ali que mostra muito isso, assim, a criança saindo do cubo. E se tu quiser aprofundar mais nisso e quiser trazer mais consciência racional para isso, tu vai ver que tu manifestou isso na infância, o que tu tinha que ser, né? A criança, ela fala de 0 a 7 anos. Então, para quem é mãe e pai e hoje está escutando essa live, já pega um caderninho aí e começa a anotar tudo que a criança faz, que ela gosta, o que ela se movimenta, faz aí já para deixá-la lá na hora de escolher a sua profissão ou o que ela quer ser, dizer, olha, tu adorava falar muito. Bom, tem que ir para a área da comunicação, né? Não dá para botar numa salinha fechada e ela não falar nada. Então, ajudar a estimular, né? Isso também é trazer uma educação quântica para a criança, né? Então, a palavra tratamentos quânticos, possibilidades quânticas, terapias quânticas, é sempre assim, vamos dar mais uma visão, vamos abrir uma possibilidade nova na tua vida. Eu entendo por aí, né? Dentro dessa proposta que eu acho que é o momento, assim, de todo mundo realmente estar falando bastante para as pessoas se permitirem. Porque eu me permiti viver aquilo, né? Então, e hoje, a minha vida, ela faz sentido. Antes, a minha vida não fazia sentido. Então, quando eu me permiti e corri os riscos, porque a gente está ali correndo os riscos, né, de mudar radicalmente, de sair do certo para o incerto, tu vê que essa energia quântica, ela auxilia mais ainda, né? Então, tem um pouco disso. O Hélio traz nas palestras dele, que eu acho que é muito legal, assim, da gente perceber que o universo funciona de forma oscilando, né? Ele não tá toda hora numa crescente. Eu acho que isso é uma expectativa frustrada que acontece quando a gente vai para esse lugar de, bom, vou me conhecer, vou me cuidar, e aí a vida vai que nem foguete, né? Só. Não, a gente não. A vida vai passar por vários movimentos. Mas a diferença é que quando você tá nesse lugar quântico, né? Abriu, então sabe fluir melhor, porque tudo faz sentido. Então as coisas vão ir para cima, para baixo, para o lado, e tudo vai fazendo sentido. Aquele não que pode ser muito dolorido, né? De, queria passar naquela entrevista de emprego e eu não passei, eu não acredito. Aquele não que pode ser muito dolorido vai ser uma salvação. Em uma semana. Uma semana veio a resposta de, tá, não era um não, era só um redirecionamento. Fica muito. E outra. Pode falar, Carol. Fala. Outra coisa que tu disse agora de prestar atenção na infância, né? Uma coisa que a gente fala, nossa criança, ela sabia o que a gente queria, volta lá. Eu tenho um exemplo disso, deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem um exemplo aqui também de casa, né? E uma coisa, esses exemplos servem para quê, gente? Não para, isso acontece porque é com a Clara, isso acontece porque é com a Carol, acontece porque a gente é humano e quem é humano tem toda essa capacidade. Para isso que são esses exemplos, porque essa frase também é uma resistência. Isso só acontece com fulano porque é o fulano. Porque ele nasceu no lugar tal. Não sei quem. Então, isso é resistência também. Tudo isso são resistências. Então é bom a gente estar muito atento às nossas resistências. Quais são as resistências que eu tenho? São essas falas. Então pega essas falas também, né? Tudo que a gente está trazendo aqui, esses relatos durante a semana são para mostrar. Se esse ser humano consegue, eu sou ser humano, ele está no mesmo planeta, na mesma era, gente, não tem por que eu não conseguir.
E é bom, assim, só fazer um adendo, que essas pessoas que questionam muito, assim, que busquem experiências, né, de pessoas que realmente fizeram essa diferença, assim, que colapsaram ondas da sua vida, que mudaram radicalmente. Então, eu tenho histórias, assim, de gente que estava lá, assim, perdido no crack, sabe? Que mudou a vida e hoje dá palestra. Então, quem explica isso? Se não é essa energia quântica, se não é tu abrir uma possibilidade nova e não se rotular, né? Não se rotular, que é o importante. Porque tem N, né, pessoas, assim, na época do Plante Amor, dentro de instituição de alcoolismo e dependência química, que conseguiram sair dali muito com esse método, né? Então, assim, não tem o que... Não, se uma pessoa que está lá, onde toda a sociedade diz, não, esse aqui não tem jeito, ninguém sai disso aqui, que realmente eu também penso isso, sim, às vezes, não, impossível. É possível, porque tem gente lá mostrando que é possível. Como a gente aqui, sem toda essa carga pesada de problemas, não vamos conseguir mudar alguma coisa na nossa vida? Não tem como discutir sobre isso, né? Isso é uma Não acreditar. frase em atendimento de mapa, assim, quando eu trazia as percepções do mapa da pessoa me trazer a frase de nossa, isso é o meu sonho, mas só em outra vida. E é deixar por outra vida. Pode até ser, né? Pode até ser, porque a gente vai tentando evoluir em cada encarnação. Mas Mas, é melhor fazer nada. e eu acho que esses exemplos, esse que tu trouxe, assim, é aqueles renascimentos na própria vida, né? E que isso é possível, e que isso assim, é o que a gente veio ver, renascer na própria vida. É, Renascer na própria vida. Não ter que deixar para uma outra. E é, mesmo, puxa, eu fui uma pessoa que fez muito mal, falei é. mal de todo mundo, julguei. Agora eu não sou mais assim, tá tudo bem eu não ser mais assim, eu não preciso ser aquilo. Carregar. Porque às vezes a gente tem uma vida para esquecer, tipo, ah, não, esqueci, meu ego tá tranquilo que eu não fiz mal. Não, fiz isso nessa vida, reconheço. Como a Carol disse, matava a aula do Joel, preferi hoje. Estou aqui, né, fazendo esse serviço. Então é isso, a gente renascer a gente tem essa possibilidade de renascer. Por mais torta que Uhum. pode É. tá tudo bem. Na Eu tenho essa realidade, possibilidade. é, quanto mais torta é a vida da pessoa, mais possibilidades quânticas tem. Então, isso eu também percebi, né, ao longo desses vários atendimentos, enquanto mais encalacrado, mais possibilidade tem. Mais a pessoa tem. Agora, ela não pode carregar o fardo daquilo que ela fazia, né? Isso tem que ser soltado. Lá foi aquela história lá, né? Então, todo dia é um dia de poder fazer diferente, né? Então, trabalhar aí com essa proposta dos florais para ajudar também a quebrar essas lentes, né? Porque isso que está sendo falado, assim, de carregar essa informação cristalizada, esses florais, eles também atuam, né? Porque os neurônios, eles têm uma ligação um com o outro, e quando a gente está pensando muito, achando assim, não, eu não consigo pagar minha conta se eu sair desse trabalho, né? Então, aqui eu vou só fazer um desenhozinho. Tá? Vamos supor que aqui seja 2 neurônios. Tá? Então, toda vez que a gente pensa, a gente cria uma linha aqui que é um cristal. Então, assim, eu não consigo pagar, não consigo mudar de profissão porque não vou ter dinheiro, não vou fazer o quê? Vou pagar meus boletos como? Aí tu cria mais um cristal. Ah, mas eu não tenho como sustentar meu filho, não tenho como dar. Criou mais um cristal. Então, isso aqui vai cristalizando entre os neurônios, que são os que transmitem a energia do pensamento que vai gerar uma ação, né? Um sentimento e uma ação. Então, o floral, ele trabalha, alguns tipos trabalham aqui, eles tiram essas lentes cristalizadas, que é o excesso de pensamentos repetidos, e isso vai para várias, né, áreas, vários tipos de comportamentos, e abre um espaço, dá um respiro para uma informação nova. Então, eu percebo que essas alquimias, e por que eu escolhi elas para trabalhar, porque atua nessa lavagem, né, dessas cristalizações, que são os vitrióis, que são os florais de limpeza, né? Então, quando a pessoa ela tem muita resistência e ela não está conseguindo sentir o efeito do floral, do fitoterápico ou do chá, usar um tratamento assim só de limpeza, fazer aquela limpeza mental, física e sentimental, porque aí vai estar tirando essas partículas que cristalizam, que não permitem as informações de novas possibilidades
concretizarem na mente e tu realmente sentir como uma possibilidade, que foi isso que aconteceu comigo. Então, no momento que eu limpei aquilo ali, eu senti uma possibilidade, fui lá acreditando e fiz, né? Então, isso traz também, assim, para quem tem, né? Ah, mas eu não sinto nada, eu tomo, não sinto nada. Limpa primeiro. Primeiro passo, na realidade, na medicina antiga, nessa visão, né, dos alquimistas, é assim, primeiro vamos desenfesar, né? Fazer a pessoa passar uma semana no banheiro. Tem que sair a sujeira por algum lugar, né? Ou às vezes é no suor, às vezes é em sonho, sonha muito e tá limpando, 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 né? E depois tu começa a colocar a informação daquilo que ela precisa fazer, né? Então, trazer essa consciência de como funciona esses tratamentos, né? Também é importante, assim como os chás. Às vezes os chás, esses dias eu recebi um tratamento de chás que eu olhei assim, me lembrei até do Plantiamorar, então eu aqui, né, recebendo chazinho para tomar e receitava lá, vamos agora cumprir direitinho, né? Vamos fazer, vamos ser o exemplo. Era vários chás, cheguei a me perder neles. E eu comecei a ver que o meu corpo estava funcionando só com chá. E eu assim, não, deve ser porque eu tô tomando pouca água, deve ser alguma coisa. Aí cheguei na reconsulta e ele assim, percebeu que no banheiro a tua urina estava mais escura, tu percebeu isso? Não, o chá estava só te limpando. Um chá, gente, um chá, sabe? Só que o que tem que ser feito? Com disciplina. Porque se tu quiser tomar um floral, assim, eu tomo hoje, aí daqui uma semana tu toma de novo, aí não vai rolar, entende? Porque quando o médico te prescreve um tratamento alopático, tu põe lá para despertar, não, antibiótico 8 horas, parece que a pessoa automaticamente já, Deus o livre, né? Tem que tomar naquele horário. O floral é a mesma coisa, o chá é a mesma coisa, o fitoterápico é a mesma coisa. A disciplina da oração é a mesma coisa, né? Então, assim, tudo isso é remédio quântico, eu entendo, né? A meditação, né? O exercício físico, então tudo tem que ter uma disciplina. Então, isso também faz diferença para quem tem resultado e quem não tem. Então, as pessoas que sentem bastante isso, e às vezes sentem até demais, querem tomar todos os florais, né? Já tive pessoas que passavam por mim assim, falavam, ai, Carol, dá para eu tomar esses 5 juntos? Deu, pelo amor de Deus, não, daí tu vai, pode até, não rola, né? Tem que ser com organização, assim, tem que ter um... Às vezes é muito bom, sabe? Tem coisas que... Porque depois que a gente faz essa limpeza, entra os bons, aí entra aquele que a pessoa se sente super bem, se sente feliz. Aí geralmente querem tomar só esses, né? Não dá. Tem que também mexer lá na parte, né? Então tem esses relatos, assim, que são bem interessantes de ver, né? Então acho que quando tiver difícil ter resultado na sua vida, faz uma asepsia. Asepsia é limpeza, né? Dos emunctórios, assim, físicos, limpeza mental, que aí entra a meditação, né? E a limpeza espiritual, assim, que daí vai ser dessas orientações que tu vai estar ouvindo, né? Eu tava falando agora e eu lembrei de um caso agora aqui de casa, super recente, e eu vou contar bem rapidinho, assim, porque é um exemplo muito legal sobre a criança interior, né? Quando o meu mais velho era pequenininho, ele dizia, eu nunca perguntei pra ele o que ele ia crescer quando crescer, mas a sociedade pergunta, né? E aí um dia ele disse em casa, eu sei o que eu quero ser quando crescer. Eu falei, me conta. Eu quero ser pesquisador de pedras aquáticas, uma coisa assim, pedras preciosas aquáticas. Quero, porque eu gosto muito de estar no mar, eu gosto muito de pesquisar pedras, não sei o quê. E eu fiquei, nossa, olha aí, daqui a pouco vem um geólogo, alguma coisa assim, né? Que legal. Soltei, e ele sempre falava disso. Catava coisa na rua e falava sobre isso. Beleza. Ele tá agora com 12, né? E aí ele passou no ano retrasado, no passado, por um processo bem desafiador na escola, ali nesse movimento da escola com o professor, em casa também, várias questões, e ele foi cristalizando, fazendo exatamente esse movimento, cristalizando. Isso não pode, isso não é bom, ser dessa maneira não dá dinheiro, né? Também tem muito isso, né? Isso não dá dinheiro, isso é difícil. Essa frase, então, nossa, ele repetia, eu ficava, da onde tá vindo essa frase, meu Deus? E ele ali, repetindo, repetindo, repetindo. E aí, na conversa, eu já não tava mais conseguindo, assim, trazer ele. Aí, floral. Limpeza. Fui direto na limpeza emocional. E ele tem meio de céu em virgem, né? Então, assim, eu não preciso nem dizer pra ele botar o celular pra despertar.
disciplina é com ele. Ele botou ali os horários, celular para despertar, tomou direitinho. Tocava, tomava, levava, eu dormi fora, tomava. Deu ali um mês, tomou tudo, passou, abriu ali um pouco cardíaco, teve algumas catarses de choro emocional, veio à tona. Semana passada eu tive uma reunião com a professora e a professora falando várias coisas dela, ela disse, a gente saiu da época agora de geografia e ele me disse que quer ser geólogo. Sabia disso? Eu fiquei, meu Deus. Voltou. Ele falou pra ela, não falou pra mim, né? Porque eu sou a mãe, agora não vou falar pra mãe. Agora Eu te dou a lente ali entre a informação, né, dos neurônios, que é o que produz que leva, né, a luz da informação para a cabeça poder pensar a respeito, né? É e ele, bem isso. quero ser advogado, falando sobre profissão, me chamando assim. Eu fiquei, caramba, olha só que incrível. Tá aqui a prova, em casa, do que acontece. É. Quando a gente quer ver, aparece várias experiências, várias, né, pessoas relatando. Quando a gente quer ver, vem as provas, né? Então é bem interessante, assim. E as experiências que eu tive com florais, com pessoas que não acreditavam em nada, né? Então um deles foi em casa, assim, e foi um tratamento de limpeza do DNA, né? Que essa linha do Joel tem a limpeza das serpentes, que a gente acredita, e hoje a epigenética, né? Graças a Deus, cientificamente está aprovando através de experimentos, né? Que o DNA absorve todas as informações, e aí a gente acaba também repetindo padrões, aí tem todo um contexto que a gente poderia explicar em outro momento, né? Mas o de limpeza de DNA, ele tira as informações que não são tuas, para tu viver aquilo que tu é, viver a tua essência, as tuas escolhas. Tu até pode ter referência dos teus pais, mas tu não é teus pais. Tu precisa ser tu, buscar aquilo que tu acredita, que é o que a criança manifesta, né? De 0 a 7 anos. Aí nessa limpeza que começou a tomar, e tomou assim com rigor, tem horário, é um floral que tem horário para tomar, e às vezes é cedo, e tem que ser naquele momento, porque é naquele momento que a informação passa por uma glândula do corpo, e é ali que, se o floral está sendo ingerido, ele começa a trazer essa possibilidade. E assim, não sinto nada, não sinto nada, não sinto nada. De repente, começou a sair um granuloma no dedo, assim, tipo um tumor, assim, para quem não sabe o que é granuloma. Abriu, assim, eu acho que ele espetou com uma agulha, que nem ele sabe aonde ele espetou, e começou a sair, assim, mas ficou uma bola gigante no dedo, de sangue podre, assim. E o que esse floral de DNA, de limpeza de DNA faz? Ele limpa o sangue, ele limpa a informação do corpo físico daquilo que não é teu. Então começou a sair, eu só olhando para aquele dedo, tá saindo, né? E do lado esquerdo, assim, que era bem aspectos de mãe. E eu comecei a falar, tu percebeu isso? Tu percebeu? Ai, será? Será? Não, não. Daí vou no médico, vai ver. E ninguém sabia explicar por que tava aquela... Sério, era um tumor no dedo, assim. Que era o que ele iria ter se não tivesse tomado. Só que a gente não pode dizer isso porque a gente não tem como se certificar, né? Porque tá lá na frente essa informação. Mas, né, não precisa pagar para ver, né? Então, tem coisas assim que, mas como tu tem certeza disso? Não, eu não tenho certeza disso, mas a lógica do que eu estudei, através do conhecimento, me mostra que isso aí era o que ele ia manifestar lá. Então, tirou, assim, 50% da carga de uma informação do corpo físico e está dando a possibilidade dessa pessoa hoje poder ter aí o conhecimento, aí trabalhar o seu emocional, o seu comportamento. Aí é uma outra coisa, sempre tem duas partes juntas, né? Por isso que o floral, ele agrega um trabalho de desenvolvimento, né, de transformação. E quando ele foi no médico, daí ele disse, vamos tirar. Aí tirou, tomando, né? Ainda tomando. E não cicatrizava. E começou a voltar de novo. Terminou o floral. Imagina o que aconteceu. Curou o dedo. Aí, ali, ele só me olhou assim, terminei meu floral, acho que tem a ver com isso. Só essa frase eu fiz. Que bom, né? Pelo menos, né? Teve de uma luz, assim. Aí começou a tomar vários outros. E aí começou a vir do pai, aí começou o nariz a escorrer, aí terminou o floral, parou. Por que essas coisas acontecem? É o acaso? Não é, porque até o John Dee, né, que é o que traz essa energia, explica a energia de um quantum, né, que contrapõe um pouco do Einstein, ele fala assim, não existe acaso, né, tem coisas que estão ali, que se a gente quiser ver, a gente vê, se a gente não quiser ver, a gente não vê, mas tá ali,
mostrando que realmente é, né? Então, são experiências, assim, isso é um caso entre vários que eu já vi, que, assim, a pessoa pode não querer entender mentalmente, não faz terapia, não escutar nada, mas o corpo, ele vai limpar, de alguma forma, né? Então, ele pega, assim, porque o corpo, ele é o nosso templo, né? Ele tá nos dando sinais o tempo todo. Então, o floral, quando a gente ingere um chá, um fisioterápico, porque ele está ajudando esse corpo a tirar a craca e se manter divino, porque a gente não veio para ficar doente. A doença é um recado, que a tua alma não está dizendo aquilo que tu tem que viver. Ou é irresponsabilidade, né? Tipo, as pessoas que só comem, né, comem muita coisa ruim, assim, também tem isso, né? Mas também não é como o corpo, como a alma veio viver, né? Que não são saudáveis, tem ali um fundamento, um pano de fundo É. emocional. Então, o corpo, ele mostra esses sinais, assim, tem vários casos, assim, que nem vou conseguir contar todos, mas tem muitos, assim, que poderia ter no desencarne também, um floral específico para ajudar a desencarnar, que eu tive experiência com a minha mãe, né, então ela foi sendo preparada, aquilo foi maravilhoso, assim, aquilo ali foi, assim, quando eu percebi, nossa, isso aqui é muito divino, porque ele prepara a pessoa para isso, ele limpa experiências ruins da pessoa e deixa ela mais sutil. Aquilo deveria ter em todos os hospitais, quando tem casos assim, né, que a pessoa está só em tratamento paliativo e que já está chegando a hora, porque ajuda. E eu lembro do relato dela tomando, assim, na primeira semana, e a minha mãe é uma pessoa que nunca acreditou muito em nada também, né, não sempre questionou, ela achava que o meu trabalho era lazer, não era trabalho, para ter uma ideia. Só quando eu trabalhava no hospital, aí eu era, né, a pessoa que trabalhava. Mas depois, com o tempo, ela foi entendendo e foi aceitando, e ela teve relatos, assim, para mim, que o floral conduziu ela às esferas, e assim, uma pessoa que não acredita em nada, nem em oração, me relatando isso, assim, com toda a propriedade, né, então, e na hora de desencarnar, assim, eu já sei que a equipe está aqui, eu já sei que eu vou hoje, numa tranquilidade. Pensa, gente, sabe? É uma coisa assim que. Por que a gente não se possibilita a fazer as coisas assim, né? Amorosamente? Eu Tendo acho que essa pergunta. recurso da natureza para isso, né? Porque de repente nem precisaria ser um floral, poderia ser um chá, poderia ser uma palavra, mas assim, se permitir, né? Eu acho que essa é a palavra assim, que mais eu gostaria que as pessoas ressoassem na sua mente a partir de hoje, né? Quem está ouvindo, e né, que não são só os encarnados ouvindo, né? A gente sabe que tudo que a gente fala, a gente pega um Não, grupo e grande. tem um grupo que está recebendo essas lives. Que se permita, né? Se permitir essa possibilidade, se permitir suavizar a vida, se permitir sair desse condicionamento, né? De que tem que ter dor para poder ter uma leveza na vida, né? E esse, eu me permito, já abre muitas possibilidades, né? De ter uma vida melhor. E sabe o que tu estava falando? Eu também já passei por isso, assim. Quando tu vai voltar a trabalhar? Porque, como assim voltar a trabalhar, Ah, gente? Trabalho. Verdade. Hoje sim eu tô trabalhando. Lá eu tava brincando. Lá eu tava dentro de uma brincadeira, dentro de um jogo do No Paraná. Agora eu tô trabalhando. Agora eu sinto que eu tô trabalhando. Mas eu também já passei por isso. E tu sabe que estava falando, eu fiquei aqui refletindo que às vezes essa terapia quântica, essa terapia energética, ela é vista como mágica, né? uhum, é. Se for parar agora para analisar bem, assim, bem com a mente. Se eu tô fazendo algo na minha vida que eu sei que não tá muito legal, mas eu vou empurrando com a barriga. Ah, daqui a pouco vai resolver. Ah, eu tenho uma questão lá com meu pai, com minha mãe, mas daqui a pouco eu vou resolver. O que essa pessoa tá esperando? Uma mágica? Ah, tá esperando uma mágica? Tá esperando daqui a pouco. Ah, resolveu. Mágica. Tirou o coelho da cartola. Mas a pessoa que tá olhando pro quântico, para esse outro olhar de deixa eu investigar um pouco mais, para esse lugar que é julgado como uma magia, ela não tá esperando uma mágica, ela tá fazendo a coisa acontecer, né? Então, às vezes a gente, por que, né, tem esse julgamento? Será que realmente essa pessoa que tá empurrando com a barriga, esperando, ela não tá esperando um milagre, uma magia?
uma coisa sobrenatural, do que essa que tá investigando, que tá tomando floral, que tá deixando ter catarse corporal. Será que essa não tá na realidade, com os pés no chão? E É. essa frase, ai, volta pra realidade, Claride. E eu lá, me esvaindo em catarse, tipo, como assim volta pra realidade? Eu acho que, eu acho que é esse questionamento, assim, de será que eu tô na realidade? Eu tô investigando ou eu tô esperando uma mágica, né? É a zona de conforto, né? Que aí que entrou a medicina colapsando a medicina antiga, né? Então, assim, não, vamos dar um remedinho, ela dorme em 15 minutos. Ponto. Imediatismo. Vamos lá, emagrecer, faz uma lipo. Ponto, né? Sei lá, 3 horas de cirurgia. Então, a gente se perdeu aí. E isso é uma coisa que é uma das cristalizações, que aí é uma coisa coletiva, né? Que todos temos, que tem que ter, tem que quebrar. Mas eu vejo que tem pessoas que quebram esse cristal de informação, essa lente, e tem efeitos rápidos. Outras que precisam também trazer a tríade, né? Corpo, mente, espírito. Fazer coisas junto, tomando as fórmulas, né? Então, nada assim sentou e parou. Mas se tu tomar uma forma e, no mínimo, olhar em volta, ampliar a percepção, tu vai ver alguma coisa. É impossível, porque quando tem gente que não vê, eu pergunto assim, tá, então me conta aqui como é que foi teu mês. Aí começa, ó, floral, floral, floral. Daí eu, olha aqui, ó, sentiu isso? Lembra lá da informação floral? É isso. Porque é tudo muito subjetivo, né? Não são coisas assim que tu vai, vou tomar um floral para dormir, pum, deitei na cama e dormi. Não, vou tomar um floral para tirar essa dor aqui de cotovelo que eu tô vivendo. Não é assim. Tu vai começar a ter noção do que está acontecendo, a autoobservação. Tu tem autoobservação durante a toma de qualquer coisa, como eu tomei esse chá, assim, vou tomar o chá, nem sei direito para quê, mas vou tomar. E comecei a ver, meu corpo tá fazendo alguma coisa estranha. Aí tu tá, nesse movimento, tu tá abrindo essas manifestações de cura, né? Agora, se tu toma, esperando que aquele vidro faça mágica, aí não vai ter mesmo, né? Vai ter, mas vai ter naquela coisa assim que vai embolando a informação, né? Até chega o caos, e aí tu é obrigado a mudar, né? Então, todo o trabalho com o corpo, com a mente, de ter uma vida saudável, de saber viver, requer muita consistência, organização, disciplina, coerência, né? Mesmo que tu não acredite, mas tem que ter coerência. Tu não acredita, tá tomando, mas pelo menos tenha coerência de saber, eu tô tomando uma coisa que eu não acredito, mas eu vou pagar para ver. Por isso que eu falei do São Tomé. Pega o santo ali, testa, vai lá, depois vê, né? Porque aí tu já abre esse quantum de possibilidade para a mente, né? Então, acho que são coisas que são percepções, né? Aí tu vai solidificando essa fé, tu vai solidificando que realmente funciona, daí tira, né, esse dogma aí de que tudo tem que ser resolvido rápido, tem, às vezes, precisa de um antibiótico para curar lá uma infecção, precisa. Mas se tu quiser curar a infecção realmente sendo rigoroso num tratamento natural, tu cura também. Tem relatos de gente que cura câncer com só um tratamento de suco. Sim. Só que requer muito tempo, disposição, disciplina, mudança de hábito. Então, tudo é uma escolha. Limita a fazer uma escolha a partir de agora, né? Para poder mudar esse conceito na sua vida, né? Porque eu acho que tem muitas oportunidades que as pessoas estão perdendo. E em relação a florais, quando a gente toma e tem filhos, às vezes, tu não tem sintoma, mas o teu filho tem. Então, isso ontem eu estava falando com uma amiga, né? Aquelas pessoas que eu atendo e se tornam, né? Parte da minha família íntima de amigos. Ela falando, teu filho, né? Teu filho aí, limpando tudo que tu ouviu, né? Tomando os florais também de DNA, porque o DNA ele ressoa. Então, quando tu toma um floral, se tu tem filhos, esses filhos também vão ser beneficiados, porque vai ressoar, né? Existe um campo que vai estar lá atuando no Pais DNA. também. Os pais também. Carol, nosso tempo fechou. Esgotou. Então, mas foi ótimo, deu para falar bastante coisa. Muito. E sabe, olha só que como as coisas são sincrônicas, né? Eu abri para fazer esse movimento, como eu já tinha te falado e falei ontem, né? Cada pessoa se encaixou num dia.
e eu ainda não sabia muito bem o que que era a informação, mas sabia que tinha qual era a linha, eu sabia, não sabia para onde bem ela ia nos levar. E aí a gente está falando sobre essa conexão, né, das dois campos, da saúde física, da ciência, com a ciência quântica, e amanhã a gente vai fechar a live com a Lu, que foi a última a responder, porque a gente, ali na função de horário, ela conseguiu responder depois, ela disse, nossa, e só tinha sexta-feira disponível. Eu disse, ah, cara, eu só posso sexta, será que tem sexta ainda? Eu falei, não, é essa, só tem sexta. E ela é médica psiquiatra e trabalha em linha quântica na linha. Então a gente vai fechar só. Que Fechar com sagrado. chave de ouro, né? Chave de ouro alquímica, quântica. Muito bom, maravilhoso. Totalmente preciso para ser uma pessoa que vai falar sobre isso, né? Porque é um desafio, paradigma, conciliar, e ela concilia dentro do que ela consegue Claro. fazer como ser humano. Então, Entender como funciona, né? Então tá, agradeço muito por esse momento, né? E que mais pessoas façam esses movimentos, que todo mundo que ouviu aí se encoraje para falar sobre, né? Que puxe os seus grupos, que fale sobre, que se engaje mais nesse conhecimento natural, né? Da nossa natureza humana mesmo. Que acho que esse é o grande propósito, né? Te agradeço muito. Um beijo no coração, um beijo para todo mundo que assistiu. Então, até a próxima. e amanhã a gente se encontra de novo e acredito que vai abrir outros portais de conversa assim também, porque foi uma nutrição bem boa com energia para. Então vamos ver. Isso aí. Gratidão. Gratidão, Brigitta.